vivo e eficaz na vida daquele que abre o coração, abre o ouvido, abre o entendimento e diz assim como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando nós falamos isso, porque a fé vem pelo ouvir, segundo Paulo em Romanos 10:17, e ouvir a palavra de Deus, e esta palavra, uma vez sendo entendida e compreendida, quando ela é colocada em prática, ela gera vida, e vidas que transbordam o amor de Deus e demonstra na prática que este amor de Deus não foi em vão. Se você está aqui, é grato a Deus, você reconhece o amor de Deus na sua vida, você reconhece quem você era e quem você é hoje, onde você poderia estar se não fosse esse amor. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor e diga muito obrigado a Deus por esse amor tão grande que eu não mereço, mas eu te louvo porque tu me amou antes mesmo de eu te conhecer. E se você concorda comigo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é super conhecido de toda a igreja, e não somente dos crentes. Quando eu falo crentes, são aqueles que creem e se esforçam para obedecer. Tem crente desobediente, tem crente que não tem temor. E eu falo para aqueles que têm o temor de Deus. E hoje, no culto de ceia, nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. É o momento que nós refletimos sobre esse amor. Qual a nossa resposta para esse amor? Como eu falei, nós vamos aqui contextualizar esse texto de João 3,16, que começa do versículo 1 até o 15. Jesus, ao encontro, aliás, Jesus tem um encontro com o mestre, com o príncipe dos judeus. À noite, Nicodemos vai encontrar-se com Jesus, e ele chega aos pés de Jesus e reconhece como mestre também, assim como ele o era. Ele faz uma declaração maravilhosa, mas dentro do plano terrestre, plano terreno. Ele diz: eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Reconheço que tu és enviado de Deus, diz Nicodemos. Nicodemos tinha uma visão de Jesus. Ele ouviu falar, como eu disse em Romanos 10:17, que a família que eu ouvi, ele ouviu falar sobre Jesus, viu Jesus, teve o desejo de conhecer Jesus pessoalmente para ter uma reunião entre si, só que ele tinha uma posição diante da sociedade muito relevante, e esta posição fez com que ele traçasse um projeto para encontrar-se com Jesus, às ocultas, às escondidas, porque não queria ser visto com Jesus. Veja só, a criatura, entre aspas aqui, com vergonha de ser visto falando com o Criador. Obviamente que Nicodemos, ele não tinha essa percepção espiritual, porque ele era um homem carnal. E caminhando no texto, Jesus começa a mostrar para ele a necessidade que ele tinha de nascer de novo. Aí entra em choque o conhecimento que ele tinha das Sagradas Escrituras com a revelação das Sagradas Escrituras. Ele tinha um conhecimento superficial, que é o caso de muitas pessoas, não adentram muito no conhecimento mais específico da palavra e fica somente no periférico da palavra, não se aprofunda, não tem conhecimento. Ele era médico, e Jesus não indaga: é necessário você nascer de novo para que possa ter acesso ao reino de Deus. E ele, com a visão humana, terrena, ele diz: mas como pode ser isso? Como eu posso, já ser um senhor, voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus o retruca, a réplica de Jesus diz: tu és mestre em Israel, não compreende estas coisas? Essas coisas terrenas que eu te falo, tu não entendes? Se eu falar das coisas espirituais, aí que você não vai entender mesmo. E está nesse dado. Então, no versículo 1 ao 15, Jesus se apresenta para na minha mente. Vamos orar por ele. Nicodemos está sendo ali, está tendo uma audiência tete a tete com o Senhor. E este encontro, eu não sei se foi aqui que passou o pregou, se foi na série, sobre esse texto também.
explicou muito bem a questão do sinédrio, dos compostos, das pessoas que compunham o sinédrio, a sua importância para a sociedade. E voltando naquele homem, ele tinha um certo cuidado, porque ele queria ser visto como mestre, mas ele tinha o desejo de conhecer o melhor para tirar suas próprias conclusões. E a pergunta que eu faço já aqui para a igreja, meus olhos estão correndo aqui e só estou vendo crentes. Como nós, como cristãos, filhos de Deus, temos visto Jesus, como nós, como filhos de Deus, temos falado sobre Jesus, o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus, qual a diferença Jesus tem feito na nossa casa, na nossa família, como nós temos dado testemunho da pessoa de Jesus, ou se nós estamos com vergonha de falar sobre esse Jesus, esse Senhor que nos amou primeiro, que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter uma vida e uma vida eterna com Ele, porque a vida eterna todo mundo terá garantido. Não se preocupe, todo mundo aqui será eterno. Agora a diferença é com quem e aonde. A eternidade existe, até eu tenho uma mensagem para ele muitos anos atrás. A eternidade existe, mas nós temos duas opções: a eternidade com Jesus como Senhor ou sem Ele. A decisão é sua. E Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitou, e Ele veio para os gentios nos quais nós fazemos parte. Pessoas que não são israelitas, que não são naturais, mas nós somos aqueles que foram enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor. Então nós fazemos parte dessa oliveira, e nós estamos enxertados. Mas voltando para Nicodemos, ele estava ali ainda com dúvida, e Jesus começou a falar com ele que era necessário, que era preciso ele nascer de novo. E esta conversa se prolongou. Mas para que nós possamos entender essa situação, o Sinédrio era composto por 71 pessoas relevantes na sociedade, pessoas que tinham autoridade, que prestavam conta com Roma, mas eram responsáveis politicamente falando, religiosamente falando e socialmente falando sobre o povo da Judéia, de Jerusalém, melhor dizendo. Então eles tinham essa responsabilidade, e Nicodemos era uma dessas pessoas, e ele foi até Jesus. No Sinédrio era composto pelos sacerdotes, os escribas, os anciãos. Cada um deles tinha uma função para com a sociedade. E foi a junção dessas pessoas que, quando Jesus começou a realizar milagres, começou a confrontar o ensinamento hipócrita deles, eles começaram a se reunir e traçar um projeto para matar Jesus. Só que Nicodemos havia tido um encontro com Jesus, e aquela palavra lançada por Jesus, aquela palavra que nos falou no capítulo 3, versículo 1 até o 15, e Nicodemos estava ouvindo aquela palavra, como diz Isaías 55, ela não voltou vazia, ela ficou plantada dentro do coração de Nicodemos, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. E foi isso que aconteceu na minha vida e na sua vida também. Um dia Deus usou alguém que falou sobre o amor de Jesus, que falou sobre a palavra de Deus para você e para mim. E imediatamente nós não aceitamos, nós não compreendemos muitas vezes, mas aquela semente foi lançada. Eu faço aqui um desafio para a igreja: lance a boa semente, que ao seu tempo ela voltará a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra que é a palavra, a semente que é a palavra de Deus, ela é boa. Aleluia. E a igreja evangélica sem fronteira é uma igreja que o seu nome já está sem fronteiras, sem obstáculo. E dentro desse princípio, desse pressuposto sem fronteiras, você precisa romper com a sua timidez. Muitas vezes você acha que não pode, eu não posso, você não pode, mas a palavra diz através de Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quando Paulo fala isso, ele fala num contexto de perseguição, de luta, de dor, de escassez. Mesmo com todos esses problemas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é
correspondido com esse amor através das suas atitudes, das suas ações. As nossas ações falam mais que as nossas palavras, meus irmãos. Quando as pessoas veem em nós, porque eu e vocês somos uma Bíblia aberta, melhor dizendo, um livro aberto, em que as pessoas estão lendo. A pessoa olha para você no seu meio de trabalho, no meio da rua, na faculdade, no colégio, onde você está. As pessoas estão olhando para você. O que é que elas estão lendo? Estão vendo um cristão? Estão vendo alguém que fala do amor de Deus através das atitudes? Ou nós só falamos quando estamos com o microfone na mão? Quando nós estamos em evidência, em um lugar mais elevado, será que o nosso viver, as nossas práticas condizem com aquilo que nós pregamos, ensinamos e falamos que a Bíblia diz? Um tempo atrás as pessoas usavam um texto que não era um texto bíblico, mas era uma frase de efeito, que eu acho que a pastora Evaldo falava: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Isso é verdade, mas à luz da Bíblia, a Bíblia diz que aquele que mentiu não minta mais, porque se você se diz cristão e continua mentindo, você está sendo hipócrita. Então a Bíblia diz que você é hipócrita, mentiroso, e quem pratica mentira vai para onde? Para o inferno, sem meio termo. Porque lá está os mentirosos, não só os mentirosos, os corruptos, não só os corruptos, os blasfemos, não só os blasfemos, os mentirosos, os fofoqueiros, os prostitutos, todos aqueles que amam os prazeres da vida, vão para lá. E ontem à noite, eu estava num debate com a minha esposa, nós estamos num debate. Um debate, o pastor Flávio, o presbítero Aldenísio e os demais irmãos, improdutivo. Por que improdutivo? Porque o tema era até bom. Só que o rapaz que estava, digamos, o âncora, não pegou a situação. O povo está falando com a pessoa que não se pode falar outra coisa contra, porque corre o perigo de ter processo. E aí ele tentando trazer textos bíblicos, contestando a situação da vida, das práticas daquela pessoa, que se diz pastor, ou melhor, acho que é pastor, não sei como se define. E o pastor diz: não, mas a Bíblia condena essa prática. Não, mas eu não vejo assim. Porque eu vejo esse texto dentro desse pressuposto. Porque eu já nasci assim. Então esse é o natural. Porque a Bíblia diz que essa prática aqui, que Romanos fala, das práticas homossexuais, que Deus entregou às pessoas as suas paixões infâmias, porque amaram mais a criatura que é o Criador, e Deus nos entregou as suas paixões, as suas concupiscências. Até a mulher deixar que é muito natural, contrário à natureza. Aí ele diz: não, mas para mim é natural, eu me sinto assim. Se sentir assim, então como é que então a pessoa que rouba se sente um profissional na área, então não pode ser preso, porque ele já é um profissional. Eu sou isso, eu nasci assim, nasci para isso, eu não posso mudar. A palavra de Deus, ela vem e confronta, converter, é exatamente isso, mudar de posição, ir para a esquerda ou para a direita. Eu mentia, não minto mais. E Jesus Cristo, através do seu amor, é poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. Todas as obras de Satanás são desfeitas lá na cruz do Calvário, na vida daquela que diz: Senhor, eu aceito o desafio de ser não para mim mesmo, e sim para Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que eu penso, além daquilo que eu acho, porque o meu achismo não me leva a lugar nenhum. O que eu vou prosseguir é crendo, porque a fé parte para esse povo em Hebreus 11:1, porque a fé não é eu ver para acreditar. E na definição que eu mais gosto é exatamente essa: a fé é, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. E
E a convicção das coisas que eu aguardo, eu espero. Eu creio que Deus, Ele vai fazer, eu não estou vendo. Por isso que a palavra é: Deus vai fazer. Na eternidade já está feita. Então você, como crente lavado na remissão de Jesus, este amor de Jesus, João 3,16, Ele é suficiente para mudar a sua história, a sua trajetória. Veja o caso aqui, e Nicodemos, ele era uma pessoa de posição. Ele, segundo alguns estudiosos, era o terceiro mais rico em Jerusalém, o terceiro mais rico em Jerusalém. Mas ele ouviu falar de Jesus. E ele foi encontrar Jesus, mesmo que nos ocultos, mesmo que escondido do resto da sociedade, mas ele estava desejoso de conhecer o Mestre, de conhecer o Senhor. E este encontro mudou a sua história. E hoje nós estamos falando sobre este encontro há mais de 2 mil anos atrás, porque foi relevante. E qual foi o encontro que você teve com Jesus? Qual a relevância hoje? Qual o resultado desse encontro? Quando você foi até Jesus, hoje Jesus veio até você, mudou a sua vida, a sua história. Como está a sua história com Jesus? Este amor continua sendo forte no seu coração. Esse amor continua mudando e moldando a sua vida, a sua história. Você continua sendo desafiado dia após dia a lutar contra o pecado. E outro ponto do debate que foi muitas vezes vai dizer: eu não posso mais mudar essas coisas. As minhas práticas, o pastor Scott Siens falou em Jesus Cristo. Você é adulto, você pode mudar. Você pode os pecados de Jesus. Muda a minha vida, muda a minha história, porque o sangue de Jesus tem poder para reverter todo o quadro contrário. Basta você crer, crer, não é ver, é crer. Eu creio e lutar. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela vai e procura, mas tem a ação de Deus. Veja, Deus sempre dá o primeiro passo para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, não esperou ser amado. Deus nos amou primeiro. Deu o primeiro passo e fez o sacrifício. No caso de Abraão, Deus nos chamou para fazer um sacrifício. E Abraão usou fé e ofereceu o seu filho, o seu Isaac, em obediência ao chamado do Senhor. O que nós, como igreja, enquanto igreja, temos dado para o Senhor, quando Ele nos pede. Quando nós fazemos só aquilo que nos é agradável, que é bom, quando nós não lutamos contra nós mesmos, nossas vontades, nossos sentimentos, nós somos servos de nós mesmos. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, as suas práticas, as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você acha bom, aquilo que você acha agradável, e aquilo que você acha bom, e que a Bíblia dá respaldo, que é bom é estar com o Senhor o tempo todo, porque a garantia de vitória, mesmo que a luta venha, mesmo que venha os embates, que Ele diz: eu estou contigo todos os dias. Os discípulos foram convidados por Jesus para atravessar o mar da Galileia, para ir para uma outra cidade. E no meio da travessia, Jesus estava no barco. E Jesus adormeceu. No meio da travessia, houve um grande alvoroço. Umas correntes contrárias, ondas contrárias começaram a sacudir o barco. E Jesus dormindo. Como está a sua vida? Jesus está no seu barco, está na sua casa, está na sua embarcação, mas as coisas não estão do jeito que você gostaria de estar. Isso não quer dizer que Jesus saiu do barco, não. Ele te ama, está contigo todos os dias, prometeu: eu estou convosco todos os dias. Não é só quando o mar está com o céu de brigadeiro, não. Não é só quando a sua lancha está voando, não. É quando o mar está bravio. Jesus não pula do barco, não. Jesus está lá no barco. As ondas eram contrárias, o barco estava mais chantado, estava quase na pique, e Jesus lá. E os discípulos tentaram todos os jeitos, todas as formas, estavam do seu jeito, que era no mar, conheciam, tinham algum conhecimento, conheceram, aliás, usaram os seus atributos de pescador, no mar, mas não foi suficiente. Chegou a hora que Pedro
mas não te importa que morramos. Pedro esperou além da conta. Pedro já estava com a tampa da chaleira para cair. Mestre, não te importas que morramos? Pedro não estava paciente. Pedro esperou, tentou todas as suas forças, todos os meios, todas as suas técnicas de pescador e não conseguiu. Mas aquele que nos ama estava lá. Eu quero dizer com isso: Jesus está contigo. Ei, não é porque você está passando luta, não é porque você está passando batalha, não é porque as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Muitas coisas na minha vida também não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. E também eu não estou do jeito que eu gostaria que eu estivesse. Você também não está na posição que eu queria que você estivesse. Então nós não estamos na posição que Deus gostaria que nós estivéssemos. Nós estamos fazendo o quê? Nós devemos olhar para nós mesmos, fazer uma introspecção. Senhor, como diz o salmista, sonda-me, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Lançar sonda no profundo e detectar o nosso erro, para que nós possamos receber esse amor, essa graça inefável do Senhor. Nesta noite eu quero que você reflita sobre o amor de Deus. Aleluia, Deus. João 3,16 é a maior expressão, a maior mensagem de amor de Deus para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, e ele morreu. E hoje nós vamos celebrar a sua ressurreição. Foi no domingo, bem cedinho, que ele ressuscitou. Por isso nós estamos aqui, porque ele morreu, é fato, mas ele não continua morto, ele vive para todo sempre. E tem nas suas mãos a chave da vitória. O Senhor, ele morreu, reviveu e disse: eu vou continuar com vocês, fiquem. Ela foi para ficar e multiplicar, para falar deste amor. A fé vem pelo ouvir. Agora, só ouvir não é suficiente. Tem gente que tem fé, mas não tem atitude. Abraão, ele teve fé. Em Gênesis capítulo 22, 12, o Senhor faz um pedido para ele, que Deus só faz para quem ele sabe que vai honrar. Deus pediu Isaac, ele foi. Seu único filho na velhice, aliás, o filho da promessa. Ele já tinha o Ismael, mas Isaac era a alegria da sua vida. Veja, muitas vezes Deus pega aquilo que tanto enche os teus olhos. Não é que ele é má, é porque ele te ama e quer, através desse pedido, mostrar para as pessoas aonde está o teu coração. Deus já sabia que Abraão ia entregar o filho, mas se ele não faz a pergunta, nós não tínhamos esse testemunho tão poderoso. E aqui eu quero ver um contraste entre Deus pediu o filho a Abraão, Abraão não entregou como sacrifício lá no Monte Moriá, mas Deus, quando viu que Abraão fez e ia sacrificar, Deus guardou dos céus e disse: Abraão, não estenda as tuas mãos sobre o teu moço, porque agora eu sei que você é uma pessoa fiel. Deus tem falado isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem contado em nós essa fidelidade. Deus tem algo que nos custa alguma coisa. Para Abraão, Isaac era tudo para ele. Era o seu coração, era a sua vida, era a sua vitória com V maiúsculo. Era a prova do amor de Deus, que foi na velhice que está aqui a prova que eu te amo e sou fiel para contigo. Mas Deus pediu para sacrificar no altar, e Abraão mostrou amor e obediência para com Deus. Deus poupou Isaac, mas quando chegou a hora do seu próprio
filho. Deus o levou para o sacrifício e não houve outro substituto lá no Monte Moriá. O Senhor providenciou um substituto para Isaac, mas na cruz do Calvário não houve substituto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que tinha que sacrificar o seu melhor para que pudesse salvar a humanidade, aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que vão ficar vivos na tua palavra. E nos dias modernos as pessoas estão brincando, estão pensando que essas coisas é conto de carochinha, mas isso é verdade, isso aconteceu e a sua palavra não volta vazia. Aleluia, Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, o seu filho amado, um filho obediente. Deus não poupou. Aleluia. Por que você tem poupado? Por que você tem negado de entregar a Deus, ao Senhor, aquilo que Ele tem pedido? Ei, Deus, quando pede alguma coisa para nós, Ele sabe o que fazer. Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai que sabe como agir, quando agir. Entregue o seu Isaac. Entregue o seu coração. Entregue a sua vida no altar do Senhor. Confie que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Deus que te criou, que te formou no ventre da tua mãe, Ele não dorme, Ele não peleja, nele não há sombra e variação alguma. Ele sabe o que fazer e quando fazer, porque Ele te amou de tal maneira que não poupou. Deus não providenciou nenhum substituto para o seu filho. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. O pior tipo de morte que um ser humano poderia ter naquela época, porque além da morte tinha um escárnio, tinha a humilhação pública. Não bastou matar, teve que humilhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só foi humilhado porque Ele se entregou por amor a mim e a você. Por isso a Bíblia amou o mundo de tal maneira. Eu duvido que qualquer um, por mais consagrado que seja, ele entregue seu filho ou a sua filha para ser sacrificado em prol de alguém ou de alguma coisa. Deus, Ele nos amou e não poupou seu filho. E Abraão mostrou fé e obediência. Como está a sua fé? Como está a sua obediência do Senhor? A consequência da fé. A passagem diz também, ela enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o ponto central da fé e da salvação da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer. Resgate. Mas há um ponto: aquele que crê será salvo. Mas no versículo 18 ao 19 estão contrastes. Vamos ler. João 3, 18 e 19 diz: quem crê nele, quem nele não crê, é condenado. Quem nele não crê, é condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus, é condenado. E que condenação é essa? O versículo seguinte responde: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas trevas, o Senhor Jesus já disse por que eles amaram mais as trevas. Porque as suas obras
porque ele não queria que suas obras vergonhosas fossem reveladas. E a Bíblia diz que não há nada oculto que um dia não vai ser revelado. E um dia o que eu fiz de oculto, que eu não contei para ninguém, Deus vai revelar. E você também. Pode ter certeza. Independentemente de que seja o que for. A Bíblia, ela não falta fazer passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir e se cumprir. E esta é uma garantia maravilhosa para mim, para você que cremos e obedecemos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqui está falando, lá no capítulo 1, faz uma alusão no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ver aqui, olha aqui para o João agora. Capítulo 1 de João, a partir do 13. Olha lá, a partir do 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu das trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz estava nele, a luz da vida veio. Aqui era o capítulo 1, fala da encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E se Ele nada foi feito, se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Versículo 7. Este veio para testemunhar a respeito da luz, para que todo aquele que nele crê. Nele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Falou de João Batista. João Batista está testificando. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, falando de Jesus, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí vem um convite maravilhoso. Mas a todos, ou a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. No dia todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para sempre. Todos vão se dobrar. Ei, mas a tua notícia para completar esta: todos vão se dobrar diante do Senhor. Alguns para a honra, para o louvor, para a glória, para a exultação eterna, e outros para a vergonha eterna. Vamos se ajoelhar e vamos confessar: verdadeiramente este era a luz que veio ao mundo. Verdadeiramente este foi aquele que veio, morreu para nos resgatar, mas nós negamos pela nossa vida. Nós não quisemos a luz, escolheu as trevas porque seus olhos eram más, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, o único Filho, sem defeito, para que a humanidade visse a luz, porque o mundo jazia em trevas, como está hoje. Hoje, como diz a Escritura, o mundo jaz no maligno. O mundo está caminhando a passos largos para a destruição, a perdição eterna. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ei, você que ama a luz, seja a luz do mundo, porque o Senhor vai cobrar de você, de mim, de nós. Seja a luz e também seja sal. A luz para iluminar, para esclarecer, para ensinar, e o sal para preservar, para dar sabor, para causar sede. Aleluia! Seja luz, seja sal desta terra. É um desafio para a igreja contemporânea viver o que a palavra diz. Se você já usou esse jargão, eu sou o que a Bíblia diz, quem eu sou, quem é você? Quem sou eu? Esta é a pergunta retórica. Deus amou o mundo.
está o amor. Em resumo, quando esse revela o amor insondável, incomparável de Deus e a salvação oferecida através de Jesus Cristo, e a importância da fé para obter a vida eterna. Hebreus 12 diz que a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê, mas a confirmação das coisas que nós esperamos. E outra coisa, Paulo 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Paulo fala para os irmãos da cidade de Corinto: nós, porque andamos por fé e não por vista. Eu tenho fé, eu oro, busco a Deus e sou direcionado a fazer algo. Isso é fé. E andamos. Em Romanos 10, 17 de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é fé. O amor é condicional de Deus. Deus não impôs condição para amar. Ele amou todos. Nesse caso, a igreja é inclusiva. Aceita pessoas. Venha como você está. E o poder do Espírito Santo vai transformando a sua vida de glória em glória. De glória em glória. Esta glória está condicionada às coisas, às práticas que nós fazemos que envergonham a nós mesmos, nossos familiares, e que a Bíblia reprova. Quando nós vencemos uma tentação, o nome do Senhor glorificado, nós dizemos glória a Deus. Venci mais uma batalha, viram outras, é gradativa. Agora, a palavra que maravilhosa é: não vem sobre vós tentação que não seja humana. Antes, junto com a tentação, Deus envia o escape, o meio, a forma para que você possa se livrar, para que você não esteja só. Você nunca vai estar só, porque o Senhor, Ele é onipresente, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, há anjos acampados ao nosso redor. Você nunca vai estar só. Saiba quando você está fazendo algo que desagrada a Deus, tem alguém vendo. Pode ser o seu esposo, ou a sua esposa, seu pai, ou a sua mãe, sua avó, seu avô, mas Deus está olhando. Não há nada que eu, você, que nós possamos fazer escondido de Deus. Por isso, tudo que nós realizamos deve trazer honra, glória e louvor para o nosso Senhor. Ele nos amou. E este amor é incondicional. Ele te amou mesmo sabendo quem você é, ou quem você é. Mas Deus, Ele requer da nossa parte que venhamos entregar e confiar a nossa vida, a nossa história, para que Ele venha trabalhar nos vida. Amém? Amém. Deus nos ama sem reserva. Deus ama, sabe? Porque Ele decidiu. E amar é uma decisão. Você pode decidir amar a Deus, mesmo que você tenha tido experiências ruins em outros ambientes, mesmo que você tenha testemunho, ou você tenha sofrido algum tipo de perseguição em outros ambientes, outras pessoas, outros líderes, outros irmãos, ou familiar, mas isto não está oculto aos olhos de Deus. Deus, Ele viu, Ele vê, e se Deus quer que você passar por isso, porque Ele sabe que você, em Deus, pode reverter a situação. Você, em Deus, eu e Deus somos imbatíveis. Amém? Amém. Diz: eu e Deus. Eu e Deus. Somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Agora eu já perdi. E Deus já venceu. Se você tentar só, você já perdeu. Agora, se você fizer aliança com Deus, você é mais que vencedor. Aleluia. Porque quem tem aliança com Deus faz como Davi. Davi estava diante de um gigante, preparado para a guerra desde a sua infância, segundo as Escrituras. E Davi foi preparado para ser um pastor de ovelhas desde que começou a andar. Mas Deus providenciou um encontro. E nesse encontro de gigantes, de um lado estava Golias, com 3 metros, 10, 200 tantos quilos. E do outro lado estava Davi, 1,75 m, mais ou menos, 69, seus 78 quilos. Mas Davi, ele não foi para o embate confiando no seu poderio de guerra,
que Deus não vai lançar ninguém no inferno, e de fato isso é verdade. Deus não precisa fazer isso, porque Ele é amor, são as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão nos levar para lá. E Deus já fez a ponte e o retorno. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastos verdes e águas tranquilas. Há uma porta, há uma ponte, há um retorno. Deus é amor, Deus é justo. João 3,16 é uma expressão de amor que alguém pode receber, porque Deus amou o mundo. Aí tem uma expressão para mim, aquele que crê não pereça. Perecer no original grego, ele traz a ideia de destruição, aniquilação. Aliás, aniquilação não, que aniquilar deixa de existir, é destruição. Destruir. E no contexto desse versículo, capítulo 3, 16 de João, é a perda da salvação. É o pior castigo. É você ser cortado da comunhão com Deus. A pessoa vai continuar com a vida eterna, mas é do outro lado, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Deus, Ele é amor. Em Romanos capítulo 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma prova. A prova do amor de Deus, esse amor tão grande é que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, destituídos da graça e do favor de Deus. Ele te amou e me amou. Por isso você está aí, eu estou aqui, você está aí. É o amor de Deus. Deus amou e você ama. Deus provou o seu amor enviando o seu Filho para morrer, para nos resgatar da sua maneira de viver. E você, o que tem feito em resposta a esse amor? Paulo, ele dá essa resposta, esse ensinamento grande. Paulo, lá em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo expressando, dando a resposta desta palavra, diz: eu fui crucificado com Cristo, o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, o fariseu que eu era, o homem sanguinário que eu era, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim e por você. Amém? Amém. Aqui é uma resposta mandada para o Senhor em relação ao escândalo. Paulo está ensinando aqui. Eu fui crucificado com Cristo. O meu eu morreu. As minhas vontades, como desejo, foram crucificadas com Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E em Isaías 53:5 diz o seguinte: mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa profecia foi há 700 anos antes de Jesus vir. O profeta messiânico de Isaías estava profetizando. Ele foi ferido. Ele foi pregado na cruz para Deus, você recebesse os textos de amor, esta prova de amor. A cruz, ela traz para a sociedade um paradoxo muito grande. Um paradoxo da cruz. Na cruz, segundo a lei, quem ia para lá são os malditos. Quem foi pendurado lá? O bendito Filho de Deus.
E o bendito foi feito maldito, para que hoje nós estivéssemos celebrando a ceia do Senhor. Momento em que a igreja se reúne para glorificar a Deus e para Jesus. Muito obrigado porque o Senhor me amou. E isso é correspondido. Sim, Senhor, eu aceito o desafio de caminhar nesta vida que agrada, Senhor. Que Deus em Cristo nos Glória a abençoe. Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. E que você possa